Vamos lá falar agora de Kanban. Kanban é uma palavra japonesa que significa cartões ou sinal, aplicado como método de gestão visual para controle de estoque. Não sei se vocês já ouviram falar, não sei se vocês já utilizam, mas o Matheus conhece bem o Márcio Ramos. Ele me apelidou carinhosamente de Rainha do Trello. E a gente até brincava que o Márcio ele devia receber comissão do Trello, e eu também, de tanto que a gente vendia, né, entre aspas, essa solução. Né? Eu demorei para querer gostar dessa ferramenta, mas hoje eu sou totalmente dependente, né? E me ajuda muito no dia a dia. Então, como que funciona a metodologia Kanban? Então, vocês estão vendo aqui na lateral um quadro que ele é dividido em três partes, né? To do, doing, done. Eu uso o Trello no meu dia a dia, que tem uma organização de quadros, como a gente estava falando, que pode ser dividida por assunto, por projeto, por empresa. Hoje eu tenho tudo isso, tá? Eu tenho o meu pessoal, eu estava noiva, então eu tinha até um Trello do meu casamento, tem lá todas as cotações, tem tudo que eu planejei, todas as etapas, todas, né, a sequência de atividades. Então eu uso para tudo no meu dia mesmo, no meu dia a dia mesmo, e eu também uso aqui, né, a forma manual, que eu vou grudando na parede aqui, que às vezes é mais rápido, né? Para a gente ter aqui as prioridades das prioridades, né? Então vem aqui que eu vou anotando, ou às vezes eu vou grudando aqui durante uma reunião e depois eu passo para o meu Trello. Então, como que funciona, né? Como que surgiu aqui retomando o sol? Então, surgiu após a Segunda Guerra Mundial com o intuito de obter uma produção mais eficiente, controlar o fluxo de tarefas e eliminar desperdícios. Então, quando a gente olha aqui para esse quadro, a gente vê uma sequência, né? Se eu estou pensando no que eu tenho para fazer, no que eu estou fazendo e no que eu já terminei, a gente já entende que é uma sequência aqui. No meus quadros, eu gosto de colocar, adicionar mais colunas aqui. Eu adiciono a coluna de backlog, tá? Que esse backlog eu vou jogar tudo que eu tenho para fazer de diversos assuntos. Por exemplo, né, de diversos assuntos no sentido de assim, eu tenho um quadro para um cliente específico. Então, eu vou jogar tudo que eu tenho para fazer no backlog e eu vou colocar tags, tá? Isso dá para fazer se for um sistema como o Trello, que é uma plataforma, você consegue colocar tags ali por cores, né? Dividir por assuntos, por exemplo. No manual não é diferente, você pode usar cada cor do seu bloco aqui, cada cor do seu post-it para um assunto diferente. Então, você pode criar o seu racional de organização, tá? Então, eu posso jogar no meu backlog, imagina que tem uma coluna anterior aqui, tudo que eu tenho para fazer, separando por tipo de assunto de acordo com a cor aqui. E no To-Do, eu vou organizar uma sequência de cima para baixo, de baixo para cima, na ordem que eu tenho que executar. E esse quadro, essa coluna, eu posso colocar uma regra de To-Do em 2 dias, em uma semana, To-Do do dia. Então, assim, eu vou lá no meu backlog e eu penso, o que eu tenho que fazer hoje? E eu arrasto, eu pego esses cards e eu grudo aqui, né, o movimento aqui para o to-do na ordem que eu tenho que fazer, na ordem de prioridade que eu estabeleci. Legal. Então, sei que tudo que eu vou fazer hoje ou tudo que eu vou fazer na semana, priorizei aqui. Agora eu vou olhar para o doing. Lembra que ninguém faz mais de uma coisa ao mesmo tempo? O máximo permitido aqui é duas coisas, tá? Por que duas coisas? Estou em reunião, estou fazendo uma ata, enfim, é, duas coisas que estão acontecendo aqui ao mesmo tempo. Ou, por exemplo, quando é um quadro do time. Então, é um quadro do time, eu tenho 5 pessoas aqui no time, por exemplo, e cada pessoa é de uma cor diferente. Eu posso ter uma atividade para cada pessoa do time. Então, tem mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo. Quer perguntar já aqui, Matheus? Diga. Não, na verdade, só a apresentação, que tu acabou colocando o vídeo aí não voltou mais.
Ah, Compartilha de gente, novo. Isso. nossa, eu selecionei aqui e não estava aparecendo nada até agora? Não, não, agora nos últimos minutinhos não. Desculpa. Me diga lá se voltou. Agora tá voltando. Agora Ah, sim. agora faz sentido, gente. Então tá aqui, ó. Então agora vocês conseguem ver o quadro, né? Fica mais fácil do que ter que ficar imaginando. Então vamos lá, desculpa. Então no quadro, imagina que aqui tem uma coluna antes, no backlog, tá? O to-do, que a gente vai estabelecer a regra, se é diário, se é semanal. Não indico colocar mais de 2 semanas aqui, senão fica tão cheio quanto o backlog e você já perde toda a sua priorização, tá? Então vai entrar mais demandas e você vai começar a jogar aqui ad eterno e você nunca vai terminar. Então, eu gosto de usar do diário, tá? Diário, todo dia. E lá no backlog eu já vou colocando de baixo para cima. As de cima são as que eu tenho que fazer amanhã ou ainda essa semana. E quando eu termino tudo do to-do, eu vou puxando para antecipar. E lá para baixo as que eu tenho que fazer ainda esse mês, daqui 2 meses, enfim, tá? Então, aqui são as do dia, retomando que pode ser as cores por responsável no time ou por assunto, tá? Fica mais fácil de organizar aqui. O doing, máximo 2 coisas ao mesmo tempo, tipo, já estava fazendo uma atividade sei lá, fui interrompida, ou eu estou fazendo uma atividade, eu tive que parar para consultar alguma outra pessoa, e vai ser uma coisa que eu vou conseguir retomar rápido, então eu posso deixar aqui, tá? Mas por pessoa, não dá para deixar mais do que 2 atividades aqui. Uma outra coluna que eu adiciono antes do done é o blocked, é o bloqueado, é o pausado. Por quê? Existem os casos que eu vou ali, para quem já voltou para o escritório, que eu vou ali na mesa do meu colega consultar ele rapidinho sobre o que eu posso fazer aqui, pedir uma opinião e tudo mais. Eu ainda estou doing, né? Eu ainda estou doing essa tarefa, só fui ali pedir uma ajuda. Mas às vezes eu preciso mandar para aprovação de alguém. Às vezes é um contrato que eu não precisei mandar para assinatura. Então essa atividade está pausada. Eu não consigo fazer mais nada porque eu dependo que o Matheus, por exemplo, assine o contrato. Ou eu dependo que a Maria do jurídico revise. Eu não consigo fazer nada. A minha responsabilidade está cumprida. Eu vou colocar o card como done? Não, porque não terminei. Se eu colocar no done, assim, acabou. Se tiver correção, comigo não morreu? Não, então eu vou deixar no blocked, porque quando a próxima etapa for concluída, eu vou pegar de novo para mim, se eu tiver responsabilidade. Ou se for uma atividade, se for um bloco aqui do time, volta para o doing, talvez mudando a cor aqui, porque muda a pessoa que vai executar a próxima etapa, tá? Então, eu gosto de ter mais uma coluna do blockage e gosto ainda de ter uma coluna depois do done, que é de closed, fechado, encerrado. Então, assim, por que isso é diferente do done? Porque às vezes eu estou doing alguma coisa que não precisa mais, que não vai dar sequência. Então, eu vou colocar no closed. Por quê? Porque eu não quero perder o histórico daquilo. Num caso de funil de vendas, por exemplo, eu posso criar uma coluna aqui de lost, de clientes perdidos, que não fecharam, que não compraram meu livro, que não compraram minha mentoria, que não compraram meu produto ou serviço, mas daqui a pouco eu posso criar uma campanha de repescagem, de remarketing só para aquelas pessoas que desistiram naquela linha do funil. Então eles foram até o link de pagamento, mas não pagaram por um motivo. Ou eu tenho uma coluna de todo mundo que não comprou porque achou caro. Então, vou fazer uma promoção de Dia dos Namorados, de Dia das Mães, Dia dos Pais e tentar resgatar aqueles clientes. Então, tudo que é feito, eu não gosto de descartar. Eu não gosto de perder o histórico. Uma cotação que às vezes o seu cliente, para o secretário executivo, a gente faz muita cotação, muita cotação. Cotação que na maioria das vezes não vai ser usada.
mas eu não vou perder o meu trabalho. Mesmo que o cliente não queira dar sequência, eu tenho ali uma coluninha que vai me ajudar a resgatar exatamente onde eu parei. E por que não está no Dante se eu fiz o meu trabalho? Né? Porque não foi finalizado, não foi concluído. Então eu consigo segregar de uma forma mais organizada. Tá? Até aqui, tranquilo o Kanban? Matheus que acompanhou, vi que a Vitória chegou. Tudo bem, Vitória? Tudo certo, sim. Legal. Tranquilo. Então tá bom. Então é isso, né? Então o Kanban é essa forma visual de organização, utilizando sinais, utilizando cards. É uma forma muito visual, né? É uma forma muito fácil de se organizar. De novo, pode ser em ferramentas digitais, ferramentas online, ou pode ser com o nosso famoso post-it, né? Que a gente gruda na parede, gruda no caderno, gruda na janela. Tem uma história até engraçada, Matheus, que eu gosto de contar, que você conhece o Márcio, então você conhece a Flávia Ramos também, né? Que era associada e se casou com o Márcio. Na verdade, ao contrário, né? Ela primeiro já conhecia o Márcio e depois virou associada. Mas ela contou em uma reunião que ela tinha saído, né, de casa para ir no mercado, tudo, e quando ela voltou, estava entrando no condomínio, ela olhou para cima e ela conseguiu identificar muito facilmente qual era a janela do escritório deles. Porque porque de longe, assim, da rua, ela viu a janela iluminada e aquele monte de post-it na janela, assim. Então, era muito fácil dela identificar a janela do escritório deles, né? Do escritório do Márcio, e o Márcio trabalhando ali. Então, o Márcio, que foi um dos responsáveis por eu me apaixonar por Trello, apaixonar pela metodologia Kanban, ele, além do Trello, ele também era amante do Kanban físico ali, e a janela do escritório deles era a vítima. Vamos lá. Falando então de opções de ferramentas digitais que utilizam a metodologia Kanban. Como eu falei, o meu favorito aqui é o Trello. Ele serve para você organizar qualquer coisa. Eu tenho um treinamento, inclusive, exclusivo só de Trello. Depois eu vou compartilhar com vocês meus links. Eu tenho um treinamento exclusivo de Trello. E é para você organizar qualquer coisa. Você pode organizar a rotina financeira da sua casa, a rotina de compras da sua casa. Você pode organizar um casamento, você pode organizar suas férias em família, férias sozinhos. Você pode qualquer coisa, baseado no que a gente já entendeu, já aprendeu na aula passada, de que qualquer coisa é um projeto, desde que tenha objetivo, prazo e orçamento. A gente também consegue organizar qualquer coisa dentro do Trello. E não é diferente nas outras ferramentas de Kanban. Cada uma tem sua. Desculpa. Tem uma adaptação melhor para diferentes tipos de projeto. Para diferentes tipos de empresa, por exemplo. O Gira, ele é muito bom para projetos de TI, tá? Ele tem mais funcionalidades, mais filtros, mais cenários ali já adaptados para projetos de TI. O ClickUp, ele é mais voltado para funil de vendas, por exemplo. Para projetos ali, para projetos para gerentes de projeto, né? Para gerentes de empresas, então os PMOs, né, que são responsáveis pelos escritórios de projetos, conseguirem liderar os seus times dentro das empresas, tá? O ClickUp e o Monday, eles são muito parecidos nesse formato. Se eu não me engano, o ClickUp é mais voltado para funil de vendas, e o Monday, ele também tem muito do funil de vendas, ele até tem outras integrações, como CRM e tudo mais, mas é mais flexível. Então, cada um desses tem um direcionamento melhor para cada tipo de projeto.
O Miro, eu uso muito ele mais para fluxos de projetos e processos. Ele também tem alternativa de Kanban, mas não é o meu favorito para Kanban. Ele é meu favorito para fluxograma, para fluxos para implementação de processos. Tá? Eu vi que a Vitória deu um coraçãozinho aí. Fala comigo, Vitória, qual ferramenta aqui que você conhece? Qual que é a sua favorita? Já usou alguma? Já ouviu falar? Fala com a gente. Ih, será que ela não pode falar? Acho que não pode falar. Uma das coisas que eu ia comentar também, para mim sempre aparece propaganda, especialmente do ClickUp. Hum, E havia uma outra propaganda também que eles colocavam o Gira como um funcionário e dizendo que ele não cumpria mais os as requisitos. necessidades da empresa, né? Exato, exato. Eu não sei se você percebeu, mas aqui quando a gente foi assistir o vídeo, a propaganda que apareceu era do Monday. Porque é muito é o meu algoritmo, né? O meu Exato. algoritmo é de projetos, então sempre aparece propaganda do Monday para mim. Mas essa propaganda do ClickUp fala do Gira, é muito bom também. Aqui, gente, eu tirei um print de um dos. Esse print aqui é antigo, deixa eu lembrar de qual projeto que é esse aqui. Tá bom. Esse aqui era o meu board, tá? De um cliente que eu atuei. Tem aqui no fundo uns cabos aqui que remetem à energia. Então, é de um dos projetos que eu trabalhei com um cliente do setor elétrico. Então, eu ocultei aqui, né? Eu risquei as tags de classificação, alguns nomes, para preservar a identidade do cliente, e deixei aqui cenários mais genéricos, tá? As informações mais genéricas. Então, isso aqui era como eu organizava. O backlog, o to-do, o doing, o blocked e o done. No print não coube o closed, mas ele estava um pouquinho mais para frente, na próxima coluna. Então, aqui eu dividi por etapa, né? Então, eu tenho um fluxo aqui do meu quadro e eu tenho as tags. Então, vocês podem ver que eu separei por setores aqui. Então, tinha operações, tinha novos projetos, todos os projetos, então, atividades que eu tinha que replicar para todos os projetos, clientes, financeiro, comercial, e aí é diferente, né? As responsabilidades aqui do comercial, então o time comercial executava alguma coisa e às vezes tinha enviar arquivos dos acordos comerciais. Então eu tinha responsabilidades do comercial e de clientes aqui. Então, quando eu abrindo o quadro aqui, né? Porque cada card desse a gente pode nas ferramentas a gente abre e detalha o que é para ser executado naquela tarefa, assim como nos post-its eu posso detalhar dentro do post-it o que eu quero, eu posso só colocar o assunto ou eu posso detalhar o que precisa ser feito, tá? Então a mesma coisa aqui e a gente coloca essas responsabilidades. Dentro de cada card aqui, então quando vocês olham para esses íconezinhos aqui embaixo, eu tenho várias possibilidades. No Trello eu posso colocar um descritivo do que é simbolizado por esse mini textinho aqui. Eu posso fazer comentários, então eu vou atualizando de acordo com o avanço, eu vou fazendo comentários, eu vou colocando arroba para quem tá comigo nessa atividade, e ali trocando atualizações. Eu posso colocar anexos, eu consigo fazer checklist para acompanhar a etapa, né, do que está sendo realizado naquela atividade. Eu consigo colocar responsáveis. Então, tá vendo que aqui o bonequinho é atividade só minha. O bonequinho e o outro aqui, né, a sigla K e B, é uma outra pessoa. Então, geralmente é nome e sobrenome da pessoa, fica aqui como uma outra bolinha. Então, você consegue também ter um controle macro visual das responsabilidades do time, sem abrir os cards,
né? Só um overview aqui, eu já consigo bater o olho e saber, né? Imagina que o meu time tem 10 pessoas aqui nesse card, nesse projeto, eu consigo bater o olho e já identificar quem tem mais coisa para fazer, quem está mais atolado de demandas e quem está mais tranquilo, né? Então, o Trello nos ajuda ou outra ferramenta nos ajuda a visualizar e acompanhar o projeto também. Então, imaginando que a gente vai utilizar a metodologia Scrum para fazer o acompanhamento desse projeto aqui, eu vou pegar o que está em andamento e vou fazer um follow-up aqui com os responsáveis para saber se está dando tudo certo, né? Se tiver alguma coisa que está impedindo a execução disso aqui, a gente coloca no blocked, ou a gente muda a ordem dele aqui, ou a gente indica ele, ou volta ele para algum outro responsável que precisa ajustar alguma coisa. E a gente valida aqui na daily se tudo que está no to-do, imaginando que o to-do é do dia ou da semana, vai conseguir ser executado de acordo com o tempo dos responsáveis, né? O tempo de dedicação, de acordo com o orçamento, de acordo com o prazo e avaliando o esforço para isso. Até aqui, tranquilo? Como a gente distribui as tarefas e assim, o Trello ele tem muita coisa, dá para a gente aprofundar em muita coisa, tem muitos recursos riquíssimos que dá para a gente, como eu falei, tem um treinamento só de Trello, mas aqui é só um overview mesmo de como você consegue organizar as suas demandas, priorizar as demandas, distribuir as atividades, né, as responsabilidades e como acompanhar isso no dia a dia. Até aqui, tá tranquilo, Matheus? Tranquilo, sim. O Trello é bem conhecido. Eu também É, demorei, também tinha um preconceito inicialmente. você se mutou. Não, eu digo que eu também tinha um preconceito com o uso do Trello inicialmente, eu não gostava. Mas depois que eu me acostumei assim e vi os resultados, né? Porque ele facilita muito reduz, por exemplo, a necessidade de troca de mensagens de WhatsApp, ele facilita a questão de saber qual é o estágio. E eu sou muito acostumado com papel, de escrever no papel. Por exemplo, eu sei que isso terminou porque eu risquei. Ou eu Uhum. coloco assim, em andamento, ou pendente, alguma coisa assim. E tudo isso tu consegue fazer no Trello de uma forma que tu possa compartilhar com outras pessoas que estão fazendo parte do mesmo processo, né? Não só para ti, né? No teu controle pessoal. Exato, e assim, uma coisa muito legal é que aqui nessa opção de filtro, eu consigo filtrar por tags, por assuntos, por responsáveis. Então, assim, se eu sou do financeiro, por exemplo, eu não tenho nada a ver com o que os outros times estão fazendo. Eu tenho que focar só no meu. Tipo, imagina que nada que os outros times vão fazer vai impactar no meu trabalho. Eu vou aqui e coloco um filtro do financeiro, eu olho só para o que está no meu radar que eu preciso fazer. Ou ainda que o meu trabalho, sim, dependa, por exemplo, do time comercial, né? Que vai me passar alguma demanda e tudo mais, ou dos gerentes que estavam aprovando para que eu pague. Mas eu vou filtrar no financeiro e eu vou filtrar só o que está no meu to-do ou o que já veio do o status, né? Que eu já vi que foi finalizado pelo outro. Eu vou ativar notificações, eu posso colocar também automações para que automaticamente, quando o responsável anterior informe no card que aquela etapa foi concluída, que automaticamente seja notificado. Então, vou filtrar só as minhas notificações e ver o que eu preciso executar. Então, ele tem vários atalhos para que você consiga se organizar, seja em um card, aqui, em um board que tem um time muito grande, seja num card pessoal para você organizar suas demandas do dia a dia. Então, o Trello e esse cenário aqui, Matheus, também ele já anula aquele argumento de que o Scrum não serve para grandes empresas. Porque se eu utilizo o Scrum num board organizado e eu utilizo todos os recursos que o Trello, por exemplo, me oferece,
filtrando, colocando responsabilidade, prazo e as tags correspondentes, não tem como não funcionar. Não tem como não funcionar. Outra coisa que dá para fazer também, ó, aqui vocês estão vendo que tem, onde tem esses aviãozinhos aqui, é porque tem notificação. Então eu sei que aqui alguém colocou um arroba para mim, ou eu mesmo setei um prazo para eu executar aquilo. Então tem uma notificação que eu preciso olhar, que eu preciso dar atenção. A gente consegue colocar datas aqui com prazos, né, visuais para ele fica mudando de cor. Quando está muito perto do prazo, ele vai ficando amarelo. Quando o prazo é no dia, ele já fica vermelho. Se você passou do dia, ele fica um vermelho sangue, assim, um vermelho quase saindo a mão de dentro do computador para te chacoalhar, porque você atrasou, entendeu? Então, ele te ajuda muito. Eu também sofri com o Trello no começo, eu não gostava. E é uma das coisas que eu falo assim nesse treinamento do Trello, né? Porque se você não usa o Trello a seu favor, realmente você não vai gostar dele. E eu usava o Trello no começo da forma errada. O Cesare, você também conhece, do IFL, ele foi o primeiro. A primeira gestão que eu trabalhei foi com ele. E eu tinha muita dificuldade de usar o Trello. Então, ele pedia para eu organizar, para eu fazer a gestão das minhas demandas no Trello, mas eu não usava para me ajudar no dia a dia. Eu atualizava o Trello 30 minutos antes do meu call semanal com o Cesare. Então, não servia, eu odiava aquilo, porque eu tinha que me matar para atualizar e sair catando as minhas anotações para mostrar para ele o status. Então, não é assim que funciona. O Trello tem que ser sua ferramenta de apoio. O meu bordão também sobre o Trello eu não trabalho com memória, eu trabalho com o Trello. Uma vez que você usa ele como seu repositório de anotações, vai estar tudo ali. Vai estar tudo ali. Você vai ter o histórico, você vai ter etapas. Então, você não vai precisar se preocupar de lembrar de cada coisa, porque já está tudo anotado ali, sabe? Então, depois que eu aprendi com muito custo a usar o Trello no dia a dia, para organizar tudo que eu tenho que fazer, para atualizar cada etapa do que eu estou fazendo e para documentar tudo que eu já fiz, meu trabalho fluiu e aumentou a minha produtividade, assim, da água para o vinho.